Uma estratégia também que eu indico muito para os professores e até para os pais também é ter os combinados com a criança. Mas nesses combinados, a gente, né, faz a estrutura, quais são os principais combinados, e pede e faz como se fosse um contrato mesmo, né? Então vão constar ali todos os pontos, né? De condutas, quais são os pontos principais, e essa criança vai assinar. Quando ela assina e você assina, o que fica claro para ele, para os maiorzinhos, né? Fica claro de que realmente ele está ciente disso, ele concorda com aquilo. Então, quando você for cobrar mais tarde em relação a esse comportamento que ele, de alguma forma, possa ter esquecido, você vai clarear para ele, olha, você lembra, você montou isso aqui comigo, você fez isso comigo, então ele vai ter um senso muito maior de responsabilidade. Essa estratégia é uma estratégia também bem interessante com as crianças que têm um quadro de transtorno positivo desafiador, tá? Quando eles se percebem que essas regras não são somente conduzidas por terceiros, mas que eles ajudaram a construir, eles tendem a se responsabilizar mais. Outro ponto importante é lembrar sempre, né, que você adulto é um modelo. Você é um modelo, então por conta disso é importante que você utilize uma comunicação assertiva, que você tenha uma comunicação adequada, que você, se você naquele momento está estressado, você está nervoso, né, peça ajuda a outro adulto, saia de cena, mas não utilize modelos inadequados de comunicação. Você não vai ter como pedir, né, você não vai ter como querer que essa criança tenha um comportamento diferente se você adulto não está conseguindo. Toda vez que eu vou trabalhar limite, né, essa família chega com uma questão, por exemplo, essa criança tem dificuldades em lidar com frustração. Eu pergunto para os pais, e vocês? Como é que é para vocês lidarem com a frustração? Como é que é para vocês lidarem com o choro do filho? Como é que é para vocês terem, conseguirem realmente ter uma comunicação assertiva? Então, nós precisamos nos trabalhar para realmente conseguir trabalhar isso com a criança. Outro ponto importante, faça pedido com firmeza. Não adianta você falar 15 vezes a mesma coisa se nessas 15 vezes você não foi assertiva. Nessas 15 vezes você não foi uma comunicação funcional. Isso só vai trazer de uma forma mais clara de que essa criança faz o que ela quer, de que você não consegue realmente acessá-la e só vai desgastar a relação. Tá? Então é importante que essa comunicação seja feita perto da criança. Não adianta você estar num outro cômodo e você estar gritando no outro cômodo, dizendo o que essa criança precisa fazer. Você precisa estar perto dela, né? E isso muitas vezes faz com que a gente perca realmente. A gente tenha que sair de algo que a gente esteja fazendo para falar com a criança. Mas a tendência é que a gente tenha aí resultado muito mais positivo. Então, é o que eu coloquei para vocês. Fale com a criança e não para a criança. Isso é diferente, né? Porque quando eu falo com a criança, se estabelece ali uma relação, uma proximidade, uma importância. Agora, se eu falo para a criança, eu já coloco isso, ou ela está num grupo grande e eu estou querendo atingi-la de uma forma, ou ela está em outro cômodo. Então, a tendência, muitas vezes, é realmente que essa comunicação ela não seja positiva, ela acabe não acontecendo. Use mensagens com você para interpretar as ideias e sentimentos delas. Eu gosto muito disso. Né? O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho uma criança que na hora do recreio foi e socou os colegas, saiu batendo todos os colegas. Ou ele vai e fica na biblioteca. Todo dia ele prefere ficar na biblioteca do que ir para o pátio. É um padrão dele. Ao invés de eu fazer um sermão em relação à atitude que ele teve, e se eu chego para ele e coloco, bom, então vê se eu estou entendendo bem, você não quer ter amigos. E aí ele vai ficar assustado, provavelmente vai falar que não, que ele quer ter amigos, isso, aquilo. E aí você vai mostrar para ele que a atitude dele está gerando essa consequência, né? Então, quando você coloca, então você não quer ter amigos, então você
tá se isolando, então isso traz uma questão de mostrar o que ele pode mudar. E não só ficar focando no amigo, porque ele implicou comigo, porque ele fez isso, porque ele fez. A gente até vai intervir com os colegas que fizeram alguma coisa que não foi adequada. Mas quando a gente utiliza o você está mostrando ali a responsabilidade. Você pode mudar os seus 50%. E muitas vezes ele não quer, ele vai perceber que ele está passando uma ideia errada, de que o sentimento dele não é esse. Então você vai estar clareando que essa é a mensagem que ele está passando para você e está passando para os colegas. E ele vai ter uma chance aí de realmente fazer algum tipo de modificação. Usar sempre conceitos da aprendizagem social, sempre trabalhar desenvolvimento de habilidades sociais, tal como nós aprendemos português, matemática, geografia. Isso eu falo para as crianças com TDAH, as crianças também com TEA e de modo geral, né? A aprendizagem social, ela é de extrema importância porque ela fala não apenas do conhecimento, né, dos conceitos, mas como eu chego a alguém, como eu abordo, né, qual é a melhor maneira, como eu posso me colocar no lugar do outro, ter realmente uma empatia, né, ser assertivo, chegar, puxar assunto, né? Tem criança que realmente tem dificuldade até para chegar e realmente começar a desenvolver uma relação com alguém. Então, isso pode ser desde conceitos práticos ou muitas vezes a gente utiliza recursos para trabalhar a criança. Pode ser o teatro, né? O teatro ele é excelente para a gente trabalhar essas habilidades sociais. Teatro, seja eles como atores, ou fantoches, onde a gente não está vendo os personagens para os menores, ok? Então esse conceito ele é muito importante, sempre.